nessa aula a gente vai estudar sobre o stroke, que é o AVC. O stroke, ele é um dano cerebral causado pela falta de oxigênio, resultando assim em um dano permanente. O AVC, ele podem ser categorizados em AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O stroke isquêmico são coágulos que acabam impedindo o fluxo sanguíneo de chegar aos tecidos cerebrais. Então, normalmente o paciente com aterosclerose, que tenha uma diminuição ali da passagem do fluxo sanguíneo, acaba contribuindo para esse fechamento total da passagem de sangue. Então, o AVC isquêmico é o AVC relacionado ao coágulo, que acaba impedindo e obstruindo totalmente a passagem de sangue e dessa forma não consegue oxigenar o cérebro adequadamente. Já o hemorrágico é uma ruptura dos vasos sanguíneos, onde causa sangramento ali na cavidade intracraniana. As causas, e a primeira mais relacionada ao stroke, é a hipertensão. Então, normalmente, pacientes que apresentam hipertensão com a sistólica acima de 140 são pacientes mais em risco de terem o stroke. Os outros fatores são o tabagismo, a hiperlipidemia, que é o excesso de gordura nos vasos, causando a aterosclerose, diabetes não controlada e fibrilação atrial e flutter atrial. Lembrando que na fibrilação atrial e no flutter atrial, a gente tem um foco ectópico dando sinais e enviando comandos para aquele coração, que não é de fato o marcapasso natural do coração, que é o nodo atrial. Então, significa que esse coração, essa parte atrial do coração, ela fica totalmente desordenada, descompensada e batendo de forma inadequada. Então, essas batidas e contrações irregulares fazem com que o sangue não seja enviado adequadamente para os ventrículos. Então, algumas regiões ali do átrio acabam acumulando sangue que não foi totalmente enviado para o ventrículo. Então, esse sangue acumulado acaba podendo gerar alguns coágulos. Então, por isso que pacientes que têm fibrilação atrial ou flutter atrial são pacientes que têm muito risco de ter coágulo e, logo, tem risco de ter o stroke, o AVC. Então, é algo que realmente está bem relacionado e a gente precisa ter bastante atenção, porque em estudo de caso, eles tendem a misturar essas duas patologias, porque realmente elas têm uma ligação muito importante. Agora, falando de modo geral dos sinais e sintomas do stroke, a gente vai falar agora sobre sinais que realmente são comuns, tanto no AVC isquêmico como no AVC hemorrágico, e depois a gente entra nos sinais e sintomas um pouco mais específicos. Então, de modo geral, o paciente que tem AVC, ele tem uma diminuição na oxigenação cerebral. E isso pode causar danos a ele temporário ou até permanente. Então, essa diminuição da oxigenação pode fazer com que o paciente apresente uma queda facial e uma queda no sorriso. Então, é bem característico o paciente apresentar a queda de um lado da face. Além disso, o paciente pode ter desvio do braço ou uma hemiparesia, que é a mesma coisa, que é uma fraqueza unilateral. Então, em um dos braços, o paciente vai apresentar essa perda de força e nas pernas também. O paciente pode ter uma disartria, que é uma deficiência na fala. Ele fala embolado, não consegue articular muito o que gostaria de falar. Além da deficiência de fala, que é uma deficiência mecânica, o paciente não consegue articular as palavras por conta dessa disartria, o paciente também pode apresentar afasia de Broca. A afasia de Broca é por conta de uma lesão que normalmente acontece no lobo frontal. Então, está relacionado ao lobo frontal e o paciente ele consegue entender, compreender o que é falado, mas ele tem dificuldade para falar. Então, essa é uma dificuldade caracterizada por uma dificuldade expressiva, porque o paciente ele não consegue se expressar. Ele não consegue escolher as palavras adequadamente e tem essa dificuldade de se comunicar. Então, ele entende o comando, mas ele não consegue falar adequadamente. Então, a afasia de Broca está relacionada a uma dificuldade expressiva. E aí eu vou trazer aqui uma analogia para ajudar vocês a memorizar. A afasia de Broca, vamos imaginar que tem uma broca na boca do paciente. Então, ele não consegue falar, tá? A afasia de Wernicke, isso é normalmente caracterizado por uma lesão no lobo temporal. Então, o paciente, ele fala, não tem dificuldade para falar, ele fala as palavras adequadamente, bem articuladas, porém, ele não entende. Então, o paciente, o problema do paciente está na parte receptiva. Ele não entende os comandos. Então, ele até fala sem nenhuma dificuldade, só que as coisas que ele está falando não têm sentido. Então, ele fala palavras e frases desconexas que não fazem sentido, mas a pronúncia está acontecendo corretamente.
Então, o problema de afasia de Wernicke é receptivo. E quando o paciente ele chega na emergência com esses sinais e sintomas, a gente precisa estabelecer a golden hour, que é a hora de ouro. Nós temos 1 hora para levar esse paciente para a tomografia e a gente precisa entregar oxigênio e comunicar, obviamente, o healthcare provider. Porque em 1 hora, a depender do tipo de lesão, se for diagnosticado rapidamente, as intervenções, quanto mais rápido, mais precioso vai ser o prognóstico desse paciente. Então, cada hora conta para a saúde cerebral desse paciente. Então, entrando agora nos sinais específicos de cada tipo de AVC, a gente vai ter aqui o stroke isquêmico. No stroke isquêmico, o paciente ele não tem dor de cabeça. Isso é uma grande diferença na sintomatologia de um para o outro. Então, no AVC isquêmico existe sim uma baixa oxigenação e esse AVC ele pode ser embólico ou trombótico. E no AVC hemorrágico é muito característico que o paciente tenha uma dor de cabeça intensa. Então, o paciente também tem baixa oxigenação por conta desse sangramento que aconteceu de um vaso que foi rompido, está pressionando e aumentando ali a pressão, diminuindo a oxigenação. Então, esse paciente é um paciente que tem risco para pique elevada. E agora vamos entender quais são os sinais e sintomas de um paciente que tem o AVC no hemisfério esquerdo e o paciente que tem AVC no hemisfério direito. O paciente que tem a lesão do lado esquerdo, ela normalmente vai apresentar toda a sintomatologia e todos os sinais alterados do lado direito quando a gente pensa em algo físico, né? Então, a gente já sabe que isso é invertido. Além disso, o lado esquerdo ele está muito relacionado à linguagem e à lógica. Então, esse paciente ele vai ter dificuldade de formar frases de forma coerente. Então, o paciente pode ter a disfasia, que é essa dificuldade de compreensão, essa dificuldade de se expressar adequadamente. Problemas na leitura ou na escrita, a hemiparesia vai ser à direita e a negligência do paciente vai ser à direita. Negligência porque ele sente que o lado direito dele ele não é mais dominante, então o paciente tende a não virar muito para o lado direito e, obviamente, não consegue mobilizar adequadamente o lado direito do corpo. Já o paciente com AVC no hemisfério direito, ele vai ter toda uma alteração mais relacionada à parte emocional, à parte comportamental. Então, são pacientes que são mais impulsivos, têm uma labilidade emocional mais atingida. Então, esse paciente ele vai ser mais imprudente, mais impulsivo. Ele vai ter falta de controle nos impulsos, vai ter mudanças comportamentais. Então, são pacientes que estão chorando, daqui a pouco estão rindo, daqui a pouco se estressam. então, eles têm essa labilidade emocional. A hemiparesia dele vai ser à esquerda e a negligência dele também vai ser do lado esquerdo.